dando essa apresentação a convite do Instituto Serra Pilheira para uma mesa que aconteceu na última SBPC, que foi lá em Curitiba. Foi primeira semana de julho, né, Ana? Por aí. Não, última semana. Última semana de julho. E foi uma mesa que tinha esse nome, né? Como apoiar pesquisas arriscadas, em que a gente teve 4 pessoas falando, né, sobre diferentes perspectivas desse assunto. E, na ocasião, né, a convite do Kleber, lá do Instituto Serra Pilheira, ele pediu para eu falar sobre a mensuração da novidade na pesquisa. E aí eu acabei montando, né, fazendo algumas leituras e montando essa apresentação, e achei que faria sentido, né, pelo nosso tema aqui de pesquisa da pesquisa, apresentar um pouco do que eu encontrei. Bom, eu já adianto que assim, eu vou trazer um pouco de uma perspectiva mais de revisão bibliográfica do que eu encontrei na literatura sobre como fazer essa mensuração. Na verdade, como selecionar e como mensurar a novidade em pesquisa, e depois eu trago alguns dados, poucos, sobre a avaliação que a gente fez do Instituto Serra Pilheira, que é um fomento que tem o intuito, né, de apoiar pesquisas arriscadas. A gente fez, né, ao longo aí dos últimos 5 anos, a avaliação da primeira chamada do Serra Pilheira, e foi exatamente nesse contexto que o pessoal me chamou para a mesa. E também vou fazer uma ressalva, que é a seguinte: eu não sou uma especialista nesse assunto, então o que eu tentei aqui foi fazer uma compilação das diferentes metodologias. Então, os artigos que eu vou apresentar, eu olhei para todos eles, mas eu não cheguei a aplicar, né, todas as metodologias que eu estou trabalhando, né? Então, em algumas delas eu também tenho dúvidas em termos de operacionalização. O que eu vou trazer aqui é um pouco mais assim, o princípio, né, daquilo que eu encontrei. Mas eu acho que é material de trabalho aqui para a gente, por isso que é interessante. Bom, então vamos lá, eu vou passando aqui. Bom, acho que uma das motivações, né, pelas quais esse assunto ele tem estado na pauta, né, ele, na verdade, já está na pauta há bastante tempo, né, a questão da novidade em pesquisa, né, mas isso tomou aí uma força, né, a partir da publicação, aí mais no primeiro semestre, desse texto na Nature, né, Park, da Leia e do Funk, de 2023, agora no primeiro semestre, e capa da Nature, né, dizendo que as publicações e as patentes estavam se tornando menos disruptivas ao longo do tempo. E aí eles apresentam, né, dentro desse artiguinho da Nature, esses gráficos, né, eles fizeram um levantamento aí de 60 anos de produção científica e produção tecnológica, e aí, né, o que está aí no eixo vertical, né, esse average CD, né, é a métrica que eles usam para medir a disrupção, e vão dizendo que existe uma queda, então, na taxa de disrupção. É interessante porque eles não dizem, né, isso fica bem claro no texto, né, quer dizer, não existe uma diminuição no número geral de artigos disruptivos, mas sim uma diminuição na taxa do que eles consideram disruptivo dentro do conjunto das publicações e das patentes. E para tentar explicar um pouco esse resultado, né, eles retomam um pouco o que é o conceito de novidade na ciência, né, trazendo justamente a ideia de que, né, historicamente, né, todo movimento de mudança científica e tecnológica ele é visto como um processo endógeno, ou seja, ele parte do conhecimento acumulado. Então, o que é novidade nesse contexto? A novidade é você recombinar coisas que já existem, então as coisas já estão lá, o conhecimento está lá, mas você combina isso de uma forma diferente, né? Ou você usa combinações que já são feitas, mas você olha isso a partir de uma lógica diferente, de uma abordagem diferente, né? Faz uma interpretação diferente sobre isso. Esses autores eles trazem essa discussão no texto. Eu não sei se eles recuperam a estrutura das revoluções científicas, do Kuhn, né, mas essa é uma discussão que grande parte dos artigos que eu olhei e que estavam discutindo novidade em pesquisa, eles trazem.
né? Quer dizer, novidade é a recombinação de coisas que já existem, quer dizer, é eu trabalhar sob a perspectiva do conhecimento que já foi gerado de uma forma diferente. E aí, com base nessa explicação, né, com base, na verdade, não nessa explicação, mas nessa lógica de como funciona, né, o desenvolvimento científico, eles acabam justificando, quer dizer, por que está diminuindo a taxa de disrupção? Né? Porque hoje a gente se baseia naquilo que eles estão chamando, né, de um set, ou um conjunto mais restrito de conhecimento existente. Ou seja, a gente tem um excesso de especialização, na verdade, né, e como cada área, quer dizer, vai seguindo uma trajetória cada vez mais específica, quer dizer, cada vez fica mais difícil de você fazer estas recombinações, né? Ou mesmo interpretar aquilo que está dado de uma outra forma. Então, esse é um pouco da justificativa que eles colocam. Né? E aí, assim, a questão é que esse tema, né, quer dizer, ele está aí em pauta, né, ele está sendo colocado, e ele tem diferentes nuances, quer dizer, embora ele tenha, né, entrado aí muito na pauta em 2023, a gente encontra vários textos, né, de 10 ou até mais, né, décadas, de 1 ou 2 décadas atrás, que já trazem essa discussão sob 2 óticas principais, quer dizer, a dificuldade, né, de selecionar pesquisas com novidade e a dificuldade de medir as pesquisas com novidade. Né? E aí eu fui tentando captar as diferentes formas como essa pesquisa com novidade ela é denominada, né? E achei esses vários termos, né? Além de novidade, usa-se muito original, arriscada, disruptiva, inovadora, emergente, criativa, não ortodoxa, proeminente, de fronteira, com novidade, né? Que é o termo que eu estou usando, especulativa, e muitas vezes, né, você associa também, essa associação é bem comum na literatura, que o interdisciplinar é um elemento já que garante alguma novidade nessa pesquisa. Mas eu trouxe esses termos porque são os vários termos que eu fui encontrando ao longo dos textos, né, e eu achei interessante a gente ter esse grau. Não encontrei ninguém que fica tentando convencer de que um conceito é diferente do outro. Né? Eu entendi muito mais como diferentes formas de chamar essa pesquisa com novidade. Bom, e aí eu acabei olhando isso sob 2 perspectivas. Né? A primeira é de como selecionar, ou, na verdade, quais são os problemas em selecionar a pesquisa de risco, a pesquisa com novidade, e o segundo, o como medir. Né? A literatura ela discute, né, esse elemento aqui do como selecionar, trazendo já a nossa discussão de vieses, né, de viés de confirmação e de aversão ao risco. Né? Por quê? Porque ela coloca o seguinte: qual é a questão fundamental quando a gente seleciona a pesquisa? Né? Então, olhando especialmente aí para as agências de fomento. Existe uma preocupação tradicional com a viabilidade, quer dizer, essa pesquisa que eu vou financiar, ela pode ser feita, ela tem condições de ser executada, e um outro elemento que é o elemento da recompensa, né, por desempenho. Né? Então, assim, essa pesquisa ela vai acontecer e ela vai gerar algum resultado que depois eu vou conseguir medir de fato. Né? E isso faz, né, isso não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo aqui, mas isso faz com que as agências acabem normalmente apoiando mais, né, uma repetição daquilo que já funcionou no passado. Quer dizer, mais do que as coisas novas. Né? A preocupação é sempre mais assim, o que vai acontecer, então eu vou apoiar essa pesquisa porque eu sei que ela vai funcionar, do que o que poderia acontecer. Né? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Né? Primeiro, porque a lógica da revisão pelos pares, né? E a gente já fez 2 seminários falando dos vieses da revisão pelos pares, eles estão julgando o valor, e eles julgam a partir da sua própria régua e do seu próprio parâmetro, né? Que é um pouco o que existe, ou o estado da arte. Então, quando vem alguma coisa para um parecerista que ele não conhece, né? Ou que é muito diferente, né, daquilo que ele está acostumado, a tendência é dizer não. Né? Porque, claro, existe aí um elemento de
de ameaça, né? Existe aí um elemento de, calma aí, né? O que estão fazendo da minha área, né? Então, existe aí um viés de confirmação no sentido de que, tá, eu vou apoiar aquilo que eu já sei, que eu já conheço, né? E a própria estrutura das agências de fomento, quer dizer, por quê? Elas estão ainda muito baseadas nos indicadores tradicionais de excelência, produtividade, citação, né? Então, é mais fácil, né? E é mais tranquilo você apoiar aquilo que já é conhecido, você sabe que vai gerar paper, você sabe que esse paper vai ser citado, do que apostar numa pesquisa de risco, numa pesquisa de novidade que pode não dar nada, né? A pesquisa pode não chegar lá, pode não gerar paper, se gerar pode ser que não vire, que ele não seja citado, que ele não seja usado, né? E é esse trade-off aí, né, quer dizer, entre o tradicional, o conhecido e o mundo do desconhecido, da novidade, que claro, né, que cria esse viés, que traz essa dificuldade em selecionar a pesquisa de risco. Então, a gente vê que nos diferentes autores que vão discutindo esse assunto, eles trazem exemplos de programas específicos e bem circunscritos dentro de determinadas agências de fomento que são orientados para pesquisa com novidade. Então, assim, fica claro que isso não vai acontecer assim no universal ou no auxílio regular da FAPESP, só para dar 2 exemplos de CNPq e FAPESP, né? Mas que as agências que estão efetivamente interessadas nisso, como eu acho que é o caso do próprio Serra Pilheira, né, que eu vou tratar depois, elas vão incentivar isso, né, de uma forma muito particular, né, de uma forma muito específica. Tá? Mas existe uma outra questão bastante importante, né, relacionada com essa dificuldade, que é como é que você mede novidade ex ante? Né? Quer dizer, você, no ex ante, ou no momento que você seleciona, você nunca sabe se vai virar. Né? Você só vai saber depois que aconteceu, né? Que é o grande dilema aí de quando a gente faz a avaliação. Então, a gente encontra nada, na verdade, não, eu ia falar muito pouco, mas assim, eu não encontrei nenhum texto que propõe um método, né, que tenta explorar como selecionar essa pesquisa, como tentar descobrir se a proposta de pesquisa é de novidade, enquanto que você, pelo outro lado, encontra um monte de trabalho que olha para o depois e tenta mensurar, então, se aquilo que foi efetivamente desenvolvido e produzido e que gerou paper traz novidade, é novo ou não é novo. Né? Aqui, só para fechar essa primeira parte da seleção, tem um texto bem interessante, de 2018, do Franzen, que ele entrevista várias pessoas, né, falando sobre a novidade em ciência, e ele diz, olha, nem toda pesquisa é inovativa, né, mas se ela tiver, você nunca vai conseguir jogar para frente, você nunca... you will never make it, né? Porque os revisores vão sempre perguntar, tá bom, mas como você sabe que isso vai funcionar? E ele coleta várias perspectivas de pesquisadores de diferentes áreas com essa mesma lógica, né, falando nesse mesmo tom. Né? Posso até tentar fazer um arriscado, mas é muito difícil de eu conseguir o financiamento. Bom, então vamos aqui, que eu acho que aqui realmente eu consegui encontrar um conjunto bastante grande aqui de artigos, que é o como mensurar. Né? E aí o como mensurar justamente nessa perspectiva do ex post. Né? Uma vez que a pesquisa aconteceu, né, como é que eu sei se ela indica, ou se ela traz novidade, se ela traz risco. Tá? E aí eu fiz um levantamento da literatura, ele não é um levantamento exaustivo, não é exaustivo no sentido que eu não fiz uma busca nas bases de dados falando de risco, novidade, usando todos aqueles termos para baixar todos os artigos possíveis sobre isso, eu não fiz isso. Né? Eu fui mais assim, recuperando uma série de textos que eu já vinha guardando há um tempo sobre esse assunto, e aí, a partir também da minha leitura, eu fui recuperando alguns desses textos que eram citados. Tá? Então, não é exaustivo, mas até pelo que eu li em alguns textos mais recentes que tentam fazer um levantamento, eu acho que eu consegui cobrir, né, uma boa parte aí dos métodos que são usados para fazer essa mensuração. Tá? Então, nessa minha busca,
né? O primeiro texto que eu encontrei foi um texto de 96, né, do Glanzel, que é um autor conhecido, aí, importante na área de bibliometria, e que ele usa uma técnica ali que ele chama de bibliographic coupling, né, que é o acoplamento bibliográfico. Né? Então, o que ele está tentando ver? Né? Ele está tentando ver, a partir dos papers que foram citados numa lista de referência, né? Então, o paper A e o paper B foram citados num determinado artigo. Então, ele vai tentar identificar o quanto que, antes disso, paper A e paper B já tinham sido citados juntos em outros artigos, historicamente, pegando base, né, essas grandes bases de dados de publicações para trás. Então, o quanto mais não usual é essa combinação do paper A com o paper B, é um indicativo de que esse paper C, que está citando A e B, tem mais novidade. Tá? Então, ele usa esse método em 96, e depois ele é recuperado, tem um artigo em 2019 que usa também o bibliographic coupling, mas me pareceu aí a primeira tentativa, né, do ponto de vista histórico, de tentar identificar essa novidade na pesquisa. Né? Depois disso, né, eu tentei organizar no tempo aqui um pouco pelos primeiros autores que eu encontrei falando sobre isso. Né? Mas aí tem um texto que é bem interessante, que é do Pierre Azoulay, de 2011. É um texto em que ele compara publicações do NIH com o Howard Hughes Medical Institute, que é um instituto privado de pesquisa que guarda várias similaridades aí com o Serra Pilheira, embora ele seja mais na área médica, né, uma fundação privada à pesquisa, que tem uma orientação de financiar a pesquisa com novidade. E aí ele quer comparar isso com o NIH para ver qual que traz mais novidade. Né? E aí o Azoulay ele usa 3 métodos diferentes, né, no texto, e tenta um pouco comparar essas coisas, e uma um conjunto de métricas que ele usa, que são as métricas tradicionais que a gente usa na bibliometria. Né? Então, por exemplo, combinações de número de publicações, citações, fator de impacto, e especialmente tentar ver, quer dizer, se aqueles artigos decorrentes, tanto do Howard Hughes quanto do NIH, estão dentro daqueles quartis de artigos mais citados, né? Ou quartis, ou dentro dos 5%, ou dentro do 10% de artigos mais citados. Né? Então, ele faz isso, essa é uma métrica que ele usa, porque ele diz, olha, é o seguinte, quer dizer, ele tem um pressuposto por trás disso, né? Que aquilo que tem mais novidade é aquilo que, de alguma maneira, vai chamar bastante atenção e vai ser mais citado. Né? E depois outros autores, eles usam também esse tipo de métrica, né? Esse texto do Lau, 2012, também usa esse tipo de métrica, e aí eu recuperei, embora não seja um artigo, né? Mas a própria criação, né, dentro da plataforma Saival do indicador de proeminência, ele vai exatamente nessa linha, porque a proeminência é o quê? Né? Na verdade, é o número de citações nos anos recentes combinado com o fator de impacto do journal. Então, ele está dizendo que aquilo é a pesquisa quente, né? São os hot papers, é a pesquisa proeminente, né? Ou é a pesquisa que está na pauta, que está no assunto, né? Que que ela é momentosa. Né? Então, eu acho que existe aí uma vertente grande de medir a novidade a partir dos indicadores tradicionais. Mas o Azoulay ele usa 2 outras métricas que eu acho bem interessantes. A primeira é do reconhecimento. Tá? Ele não é o único que usa essas métricas de reconhecimento dentro da bibliometria, mas foi o que eu encontrei que usa isso para falar da novidade. Né? Então, ele vai ver o quanto que os pesquisadores das 2 instituições, né, foram eleitos para a National Academy of Science e ganharam lá determinados prêmios na área específica que ele estava olhando, que era de ciências biomédicas. Mas que isso, claro, que pode ser extrapolado, né, para outros tipos de formas de reconhecimento, né, de prêmios, enfim. Né? Aqui a gente tem a Bolsa Produtividade, né, mas eu acho que
talvez não seja muito uma proxy, mas tentar pensar aí métricas de reconhecimento. E ele usa também, né, a questão das palavras-chave. Então, eles falam o seguinte: quando um paper ele coloca dentro de uma determinada área do conhecimento, claro, uma nova palavra-chave que não foi usada antes dentro daquela área do conhecimento, né, então, comparado com publicações anteriores, você pode atribuir aí alguma novidade para ele. Então, é um pouco da forma como ele explora. Bom, esse texto do Lau, que traz um pouco dos indicadores tradicionais, ele também coloca uma outra forma de medir a novidade, que me parece uma forma até óbvia, né, e bastante reconhecida, que é o uso dos pares. Mas aí a gente está falando dos pares não para selecionar a pesquisa, mas dos pares olhando depois. Quer dizer, uma vez que a pesquisa foi realizada, que você gerou publicação, você colocar os pares olhando para essas publicações para eles identificarem, de fato tem novidade? Né? Eu acho que, claro, né, é mais do que reconhecido que a opinião dos pares importa, mas eu acho que a gente também pode recair um pouco no viés da seleção antes. Né? Quer dizer, pode olhar e falar, não, isso aí não é nada de novo. Porque, quer dizer, ele pode usar a mesma régua que ele teria usado, por exemplo, para selecionar. Depois tem um conjunto aqui de publicações, começando lá em 2011, né, um texto do Shibata, até um texto da Wu, de 2019, né, passando aí por alguns, que me parece um campo aí de métricas bastante proeminente, em crescimento, né, que é o quê? É você fazer, né, as redes de citações diretas e de cocitações, então essas redes de citações e cocitações que a gente está acostumado a ver por aí, e a partir dessas redes, você identificar os clusters, né, quer dizer, os agrupamentos dessas publicações, e olhando isso ao longo do tempo, você começar a identificar novos tópicos ou novos clusters, quer dizer, aquilo que se depreende de um determinado cluster para criar uma nova área, ou às vezes que não se depreende, mas que, né, começa a aparecer ao longo do tempo dentro de um campo. Isso, quando é feito, normalmente feito dentro de um campo bem específico. Né? Então, os caras pegam, sei lá, a física ou até uma sub-área da física e olham a evolução das publicações a partir dessa ótica dentro desse campo. Né? Tem até um texto que a gente usa já há algum tempo nas aulas, né? Eu, Ana Maria, o Sérgio, que ele faz uma tipologia, né, dizendo que você tem a ciência continente, a ciência península, ilha e arquipélago, né, que é justamente a interpretação visual, né, de como esses clusters de publicações evoluem ao longo do tempo. Então, esse parece um campo aí que vem crescendo. Né? Então, você considera as ligações e a continuidade ou descontinuidade com áreas mais estabelecidas. Né? E eles comentam, né, eu acho que o próprio Wu aí, que é o texto mais recente, fala que tem alguma influência dessa área, né, de um índice, que é esse índice CD, que foi proposto por Funk e Owen Smith em 2017, mas que foi feito para ver novidade em patente. Então, eles dizem que tem alguma inspiração desse índice, mas eu encontrei, né, que a inspiração desse índice, quer dizer, esse índice influenciou mais essa outra corrente que eu trago agora, que é a da combinação de referências, que também cita o texto do Funk aí e Owen Smith. E esse daí, né, que eu estou trazendo aí, que é a de combinação de referências, que é o Z-score ou o CDT index, é o método que o pessoal da Nature usou lá no paper que eu mostrei no começo da apresentação. Né? E qual é a lógica aqui? Então, ele tem alguma inspiração lá naquele anterior, naquele primeiro, que é o Bibliographic Coupling, mas ele não é olhando para os textos que foram citados, mas sim para os journals dos textos que foram citados num determinado artigo. Então, ele diz o seguinte, o que determina a novidade? A determinação da novidade ela está numa combinação de papers que não foram combinados antes daquela forma, naquela área. Mas isso é uma comparação ao longo do tempo. Então, eles usam, na verdade,
né? Quer dizer, uma comparação com o que é esperado, né? Então, o quanto que a combinação desses journals ela é esperada ao longo do tempo, né? Olhando uma base de dados bastante grande. Então, esse pessoal, eles usam assim, 60 anos da Web of Science, não sei quantos anos do ISPTO, né, quer dizer, grandes bases de dados, vai olhando isso ao longo do tempo e vai calculando a probabilidade daqueles journals serem citados conjuntamente. E quando você encontra que essa citação é maior do que a probabilidade de ser citado, então você está dizendo, bom, aqui você tem um indicativo de novidade, né? Ou seja, existe uma disrupção, né, um afastamento em relação àquilo que vem na produção anterior dessa área. Tá? Então, esse me parece aqui um campo bem também em crescimento. Né? Algumas outras coisas que apareceram de formas mais pontuais. Né? Um texto da Laudel e do Glaser, de 2014, em que eles exploram as narrativas, as entrevistas com os próprios pesquisadores, que também me parece um caminho interessante. Quer dizer, tentar interpretar a partir da visão de quem produziu aquela ciência, se a ciência é disruptiva. Né? Tem um texto aqui de 2018 que olha o topic modeling e a dinâmica. Né? Quer dizer, então, aquilo um pouco até do que, na linha do que a Daniela apresentou algumas reuniões atrás, que era aquela modelagem de tópico, né? Que é você fazer aquela extração e tokenização dos textos para tentar encontrar tópicos, e aí ir vendo como é que esses tópicos se modificam ao longo do tempo dentro de um conjunto aí de publicações de uma determinada área. Um texto aqui do Caraiol, de 2019, que é a combinação de pares de palavras-chave. Então, lembra que lá atrás o Azulay já tinha usado a questão das palavras-chave quando ele usava novas palavras-chave. O que ele faz? Ele usa a mesma lógica dessa combinação de referências que está aqui, né, cuja paper mais citado é esse USE, de 2013, ele usa essa mesma lógica, só que em vez de olhar a combinação de journals, ele usa a combinação de palavras-chave. Tá? E aí vai na mesma lógica, quer dizer, se duas palavras-chave são citadas pela primeira vez, né, são citadas juntas, e a probabilidade delas serem citadas juntas é maior, seria menor, não, desculpa, ele olha a distribuição disso ao longo do tempo, e quando eles encontram que essa junção de palavras-chave é maior do que a probabilidade do que deveria ser delas serem citadas juntas, é porque tem novidade. E aí, algumas coisas mais recentes que trazem alguma novidade na mensuração da novidade, que é o uso de semântica. Então, tem esse texto aqui, Shibayama 2021, que eles fazem o seguinte, eles não estão mais olhando, né, igual o pessoal do Bibliographic Coupling ou combinação de referências, para os textos que foram citados conjuntamente ou para os journals que foram citados conjuntamente. Eles vão olhar o conteúdo desses papers. Então, eles usam aí data mining, text mining, e olhando, tentando calcular a distância entre os documentos que foram citados. Então, se um paper ele cita documentos ou outras publicações que são distantes entre si em termos de conteúdo, ela traz novidade. Então, aqui o que eu encontrei aqui, que é muito recente, é essa coisa da semântica. E aí um texto do Lu, 2022, Lu e outros autores, acho também com o Altman, se eu não me engano, né, lá do CWTS, de 2022, que eles criam aí uma medida que chama Life Index Novelty. Eles olham também para o conteúdo semântico de dentro dos textos, olhando para as questões de pesquisa e os métodos. Então, eles extraem justamente, quer dizer, eles vão buscar dentro do texto, com data mining, text mining, questões de pesquisa e métodos, veem a frequência que esses métodos ou essas questões de pesquisa, ou aquilo que está próximo, no entorno desses métodos e questões de pesquisa, vão aparecendo ao longo do tempo, e identificam quando a novidade, quando você tem
métodos que saem daquilo que vem sendo colocado, questões de pesquisa que saem daquilo que vem sendo colocado, ou mesmo a combinação entre métodos e questões de pesquisa. Né? E aí eu coloquei essa flechinha aqui, gente, porque eu acho que é um campo assim, né, que toda hora, enquanto a gente está aqui conversando, alguém está publicando, né, alguma nova forma de medir esta novidade em ciência. Tá? O que eu não encontrei, e que me parece uma coisa bastante interessante, mas que, obviamente, precisa aí, né, de cientista de dados e ciência dos dados, é comparar. Né? Por exemplo, pegar um corpo de publicações dentro de uma área específica, ou financiado, né, dentro de um determinado programa ou de uma agência de fomento, e ver o quanto que converge ou não convergem esses diferentes métodos para medir a novidade. Tem 2 papers que tentam fazer isso com alguns dos métodos, né, mas não de uma forma sistemática, olhando para todos eles. Quer dizer, será que o que o pesquisador está falando combina com o que o parecerista ex post aqui, vai dizer que combina, né, com, né, algum desses métodos de combinação de referência, de palavra-chave ou de semântica? Né, me parece aí uma coisa bem interessante de ser feita. Tá? Bom, aí tem algumas visualizações, tá? Mas, enfim, não vou entrar muito no detalhe. O Evandro até tinha me perguntado se eu tinha um texto, né, para passar. Eu falei, não, gente, porque são, sei lá, 25, 30 textos que eu olhei, e aí eu falei, se eu passar um texto, vai parecer que aquele é o método, né? E eu não estou aí fazendo nenhum juízo de valor sobre qual é o melhor método, mas tentando fazer. Então, eles vão... cada texto vai tentando visualizar isso de formas diferentes, mas, claro, né, existe aí um elemento que é muito comum, que sempre que eles olham, né, dentro de um corpo de publicações, o que é conhecimento convencional e o que é conhecimento novo sempre é a menor proporção. São algumas formas de visualização, aqui no texto da Wang também, quer dizer, eles olhando para Web of Science, né, eles chegam à conclusão que 88,5% é paper que não traz novidade, 10% é moderadamente com novidade e 1% tem bastante novidade. Né? Então, a gente está falando aí de uma parte bem específica da produção do conhecimento. Tá? Bom, claro que, né, com esse mundo de métodos, também tem um monte de gente que resolve criticar. E claro que cada um também, ao propor, né, cada conjunto de autores, quando propõe um determinado método, acaba batendo um pouquinho no método anterior e dizendo por que ele era bom ou não é bom. Né? Bom, existem críticas óbvias, né, que a gente também poderia fazer aqui, a você usar citações ou medidas relacionadas para medir a novidade. Né? Então, bom, primeiro que a gente sabe que existem muitas razões para um artigo ser citado, além de sua novidade. Né? De repente, aquilo não é novo, mas foi testado aí num contexto muito importante, e aí ele vai ser citado porque ele é a primeira vez que ele é testado num contexto muito relevante. Mas ele não é novo, está falando de alguma metodologia, de alguma coisa que já existia antes. Então, as razões para um artigo ser citado são várias, além de sua novidade. Pode até ser porque o artigo é ruim, e aí todo mundo quer citar para dizer que aquilo não é bom. Então, a gente sabe que essa lógica da citação ela não é estritamente ligada com a novidade. Também tem a discussão de que, muitas vezes, os mais citados são os que têm menos novidade. Né? Por quê? Porque o artigo com novidade ele tem mais dificuldade de ser reconhecido. Né? No texto da Wang, tem aí uma relação, né, entre artigos com novidade e citações, mas tem alguns pontos importantes. O primeiro deles é o hiato temporal, ou seja, demora, o artigo com novidade, ele acaba sendo mais citado? Então, eles encontram no texto que sim, mas demora mais. Né? Porque demora mais para ter esse reconhecimento da importância. Quando ele é citado, ele é mais citado em áreas do conhecimento diferentes da área original da publicação. Então, ele é mais reconhecido dentro das outras áreas, que talvez essas outras áreas tenham menos resistência a citar aquele artigo de novidade. Também são citados em revistas com menor fator de impacto, que é uma coisa interessante, embora ele diga que aquilo que ele está identificando como novidade tem maior chance de estar no futuro entre os 1% mais citados.
Então, existe uma relação, mas é uma relação que tem alguns contornos aí importantes, né? Que é um pouco da discussão de será que eu devo usar as métricas tradicionais, bibliométricas, etc., para medir novidade. A segunda crítica vem no pessoal que usa as palavras-chave, né? Porque quando você usa a palavra-chave e não considera a semântica, você pode incorrer em erros, né? A gente estava agora na frente 2 tentando identificar a pesquisa multidisciplinar, Evandro, Larissa, Dani, né, fizeram várias tentativas, e a gente estava usando palavra-chave. A gente falou, bom, Brasil, né? Brasil pode ocorrer em todas as áreas do conhecimento, né? Quer dizer, então a combinação de Brasil com alguma outra coisa nova vai indicar novidade, né? Quer dizer, quando você está olhando de uma forma muito estrita para a palavra, sem identificar o seu significado, você pode incorrer em alguns erros. E o terceiro conjunto de críticas é do pessoal que usa referências, né? Que olha a novidade a partir das combinações inéditas de referências, né? E aí tem um texto aqui, tá, Rantan e o Borman, né, que também aí é um cara bem importante na bibliometria, que eles dizem o seguinte, né, nem sempre as referências são a fonte de ideia criativa, né? Então, eles discutem nesse texto que muitas vezes os próprios autores de ideias criativas, ideias novas, eles dizem, eu não encontrei isso em nenhum texto, né? Foi um insight da minha cabeça a partir de um acúmulo de conhecimento, né, ao longo do tempo. E também que essas medidas baseadas em referências são muito suscetíveis às propriedades das redes de citações, né? Então, existem críticas a isso. Esse texto do Fontana 2020, ele não encontra relação, por exemplo, entre essas medidas e o recebimento do Prêmio Nobel, ou seja, ele vai lá e olha e testa se essas novas combinações de referência estão presentes nos papers que receberam o Prêmio Nobel. Fala, pô, se recebeu o Prêmio Nobel, teoricamente é uma coisa de fronteira, é uma coisa forte, mas você não tem nenhum indicativo nas publicações relacionadas àquele prêmio de combinações novas de referências, sejam dos papers em si, sejam das revistas que foram referenciadas. Então, essas são algumas das críticas colocadas. Bom, falar muito rapidamente aqui o que a gente tentou explorar para o caso do Instituto Serrapilheira. Lembrando que eu fiz essa compilação, né, ao longo aí um pouco do processo de avaliação e um pouco depois, até que a gente já tinha terminado a avaliação. Mas eu acho que tem um ponto aqui importante, a gente teve muita dificuldade de aplicar esses métodos na avaliação da primeira chamada pública do Instituto Serrapilheira, né? E isso porque o número de pesquisadores contemplados é muito baixo. Então, nessa primeira chamada, a gente teve 65 pesquisadores contemplados. Então, o número de publicações decorrentes ele é muito pequeno e ele é em diferentes áreas. Então, é muito difícil, porque assim, você vai pegar, sei lá, matemática dentro dos 65 Serrapilheira. Você tem 2 pessoas da matemática. Então, você tem, sei lá, 10 papers decorrentes do fomento do Serrapilheira na área de matemática. E aí, com esse N tão baixo, é muito difícil você aplicar esses métodos e comparar isso, né, quer dizer, com um histórico aí de Web of Science, de Scopus, né, pensando em termos do quanto que esse conjunto ele é significativo. Tá? Então, aqui é uma visão geral de como a gente trabalhou a avaliação da primeira chamada do Instituto Serrapilheira. A gente fez uma coleta de dados longitudinal, a gente coletou dados desde 2018, né, anualmente, 2018, 19, 20, 21 e 22, lembrando que a primeira chamada ocorreu em 2017, eles começaram a financiar em 2018, durante o primeiro semestre de 2018, dos 65 contemplados, foram contemplados para 1 ano, então essas pesquisas elas terminaram ao longo do primeiro semestre de 2019, e desses 65, 12 foram selecionados numa segunda rodada para receber mais 3 anos de financiamento. E, teoricamente, terminaria no meio de 2022, mas que ainda está em curso, porque, por causa da pandemia, muitos pediram para adiar aí a finalização do uso dos recursos, né? Então, a gente tem aí o G, que são os grantees, esses 53 que não tiveram financiamento adicional, e os M, carinhosamente conhecidos como milionários,
que são os 12 que ganharam até R$1 milhão, por isso os milionários, para esse financiamento adicional. E a gente tinha 1.882 indivíduos que tentaram o Serrapilheira e não conseguiram. Bom, a gente usou as bases de dados, a gente fez survey, a gente fez entrevista, a gente usou o Lattes, a gente usou base de dados, a gente usou diferentes tipos de indicadores, diferentes formas de análise de dados, e aqui é um extrato mesmo sobre isso. Né? Então, a gente usou as métricas tradicionais da bibliometria, sabendo de todas as críticas aí colocadas, porque a gente queria entender, então, a performance, o desempenho científico daqueles que foram aprovados, em comparação com os denegados. E aí a gente usou uma análise quase experimental, a gente fez uma análise de 1:2, né? Então a gente tem os 65 que receberam e 130 no grupo de controle, que foram selecionados, né? Para a gente fazer esse comparativo. Então, onde é que a gente encontrou efeitos positivos? No número de citações, efeitos da ordem de 12%, quando a gente olha os grantees mais os milionários, ou seja, os 65%, 16% quando a gente compara só os grantees com os denegados. Mas aí a gente encontrou algumas outras coisas interessantes que vão mais nessa linha da novidade. A gente encontrou, por exemplo, um efeito positivo, 6%, 7%, na proeminência, a proeminência lá medida pelo próprio Saival, que é a combinação das citações recentes com o fator de impacto aí da revista, o site score, na verdade, né, não é o fator de impacto, é uma outra medida, mas que quer dizer a mesma coisa. E a gente encontrou também uma medida bem interessante aqui, né, um efeito de 42%, no número de áreas do conhecimento das publicações. As publicações do Serrapilheira, elas acontecem para cada um daqueles pesquisadores, né, em áreas do conhecimento diversa, que pode ser uma proxy da interdisciplinaridade, que, por sua vez, é uma proxy de novidade, então tem alguma coisa aqui importante a ser explorada. Né? Mas a gente encontrou um efeito negativo, embora pequeno, né, no número de coautores das publicações. Então, essa questão de você, ao ser interdisciplinar, aumentar a sua rede e tal, não se efetivou muito olhando para cá. A gente olhou esses mesmos indicadores direto na plataforma Saival, comparando o nosso grupo de tratamento e o nosso grupo de controle, mas aqui a gente não tem, né, os parâmetros estatísticos, né, a gente olhou, né, colocou esses grupos direto lá, e essas coisas continuam se verificando. Né, então, a gente tem, né, comparando os milionários com os grantees, com os denegados, né, sempre um destaque aí para os milionários e para os grantees, em comparação com os denegados. Né, Field-Weighted Citation Impact, a porcentagem de publicações dentro dos top citations percentiles e nos top journal percentiles. Né? Então, as publicações mais citadas e nos journals mais citados também. Mas aí uma coisa que nos ocorreu, falou, bom, mas será então que, né, onde acontece esse efeito do Serrapilheira? Né? O efeito está acontecendo nas publicações que são financiadas ou a transformação está ocorrendo nos pesquisadores que são financiados? E aí a gente comparou a produção de um mesmo indivíduo, olhando aquilo, dentro da produção dele, a publicação que cita o Serrapilheira, que diz que o financiamento foi do Serrapilheira, e a publicação desse mesmo cara que não cita o Serrapilheira. E a gente não encontrou diferença para field-weighted, para o output de citação, para o output de journals, o que diz o seguinte, quer dizer, uma vez Serrapilheira, uma vez submetido aí a esse fomento que é diferenciado, que estabelece aí algum grau de novidade, que fomenta a pesquisa de risco, né, o pesquisador ele vai acabar puxando isso na totalidade da produção científica dele. Né, ele não vai fazer a pesquisa de risco Serrapilheira e a outra pesquisa ele vai fazer de uma forma tradicional. Um pouco das conversas que a gente teve, né, com esse grupo dos 12 milionários confirmou aí um pouquinho isso. Tá? Bom, e aí eu tentei, só para concluir aqui, fazer um apanhado, né, do que esses vários autores que discutem a medição ou a seleção da pesquisa de risco dizem que são as condições apropriadas
para apoiar pesquisas arriscadas, ou seja, se uma agência de fomento quer fazer isso, o que ela deveria, né, colocar. Né? E parte desses quesitos, eles são cobertos pelo Serrapilheira. Tá? Então, quando eu discuti isso lá na mesa, a gente falou especificamente sobre isso. Né? Então, um é que a agência de fomento tenha muito clara e explícita a missão de financiar a pesquisa não convencional, a necessidade de financiamento estável e de longo prazo, por isso que eu brinquei e falei, não vai ser os, sei lá, 20 mil reais do edital universal que vai resolver uma pesquisa dessa natureza. Poucas restrições orçamentárias relativas ao uso de pessoal, equipamentos consumíveis ou custos operacionais, ou seja, flexibilidade no uso de recursos é uma coisa muito importante, levantada por vários autores, é uma coisa que o Serrapilheira pratica. Garantia de autonomia científica e liberdade de experimentação, ou seja, você não fica no pé do pesquisador, fazendo com que ele justifique a mudança no rumo da pesquisa. Ah, você não vai mais gastar com isso, vai gastar com aquilo, mas calma aí, isso aqui estava... Não, ao longo da pesquisa ele mudou de caminho e a agência deixar a pessoa solta para isso. A tolerância ao fracasso, ou seja, entender que parte desses projetos realmente não vai levar a resultados quantificáveis em termos de publicações. A questão da diversidade, o apoio a grupos diversos, mas aí a literatura também coloca, né? A diversidade é importante, mas até o limite em que você consiga integrar os conhecimentos. Então, assim, não adianta também você ir crescendo os grupos de pesquisa de uma forma muito grande, ainda que eles sejam diversos, porque normalmente são os grupos menores e mais coesos, ainda que diversos, que conseguem essa disrupção. Avaliação detalhada e feedback periódico aos pesquisadores, isso é uma coisa que o Serrapilheira, por exemplo, não tem de uma forma muito detalhada, né, mas que é colocado aqui como uma condição importante. Você buscar outras formas de seleção, além do modelo clássico de avaliação pelos pares, e você ter ampla variedade de mecanismos de financiamento. Então, tem bastante discussão se você tem que financiar pessoas ou se você tem que financiar projetos. Então, tem o lado de que, tipo, não, você não tem que ficar muito preocupado com o projeto, porque se ele é novo, né, a gente não tem muita certeza aí se vai dar certo, mas você tem que apostar na pessoa, no indivíduo, na trajetória daquele cara e apostar que ele vai ser capaz de uma pesquisa arriscada. Né? E aí tem o pessoal que defende o projeto, que diz, não, você tem que olhar para o projeto, desencana da pessoa, porque se você for olhar para a pessoa, você vai carregar os vieses de gênero, de raça, de afiliação institucional, de senioridade. Então, desencana de ficar dando nota na seleção para a pessoa e olha para o que ela está propondo no projeto, para ver se aquilo efetivamente tem potencial de disrupção. Mas o que esses autores também discutem é o desafio da escalabilidade, quer dizer, esses modelos, né, a possibilidade de cumprir aí esses requisitos, ela é muito maior em agências pequenas, privadas, né, fundações privadas, como o Howard Hughes, como o Serrapilheira. Agora, como é que a gente faz, né, como é que a gente escala isso para o CNPq, né, ou mesmo para a FAPESP? Né, ou, enfim, outra agência maior, ou o NIH, ou, né, quer dizer, não é um problema no Brasil, né, é um problema geral, né, para a gente pensar esse modelo, que é um modelo meio boutique aí de financiamento da pesquisa. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Oi, Sandra. Oi, Adriana. Eu não queria ser a primeira, mas já que ninguém tinha se manifestado, eu gostei muito da sua apresentação. Eu acho que a gente já tinha tocado, né, em vários desses pontos, lá no início das nossas discussões, inclusive na apresentação inicial da Frente 2, né, dos vieses que aparecem na avaliação dos pares, mas eu acho que você foi muito feliz em abordar, quer dizer, em pegar como foco a questão da avaliação da novidade em pesquisa, né? E separando, que também eu acho que é uma coisa importante, o que é o processo de seleção, como escolher os projetos, né, com maior potencial de novidade, e depois como é que você mede isso, né? Como é que você olha enfim, e chega, digamos assim, a medidas confiáveis, né, de aferir essa novidade,
enfim, e todos os sinônimos aqui que foram apresentados dessa pesquisa, que não é uma pesquisa de massa. Eu queria chamar a atenção para um ponto que me parece importante, porque eu acho que a gente tem uma ambição da agenda e que fica muito longe do que os indicadores conseguem até hoje responder, né? Sobretudo quando a gente pensa na palavra disrupção, que é mais do que novidade, né? E aí eu lembro, inclusive, do caso, né, só um parêntese rápido, daquelas várias matérias que saíram na época da pandemia, sobre as pesquisas iniciais com RNA mensageiro e as dificuldades que esses pesquisadores tiveram há 40 anos para receber apoio das agências de financiamento, inclusive nos Estados Unidos, né, do NIH, de outras agências, porque achavam que aquilo ali não tinha como dar certo. A avaliação dos pares era que o RNA mensageiro não tinha como dar certo. E o que, obviamente, se mostrou como uma avaliação completamente equivocada. Então, essa separação é muito importante, mas o que eu queria chamar a atenção para o ponto é que a gente está falando de um evento raro, né? Quer dizer, a gente não está falando de... Quando a gente está procurando a novidade, está procurando as pesquisas disruptivas, a gente está falando de uma coisa rara, não está falando de algo que vai aparecer, que vai brotar, digamos assim, de uma forma grande, né? Nos financiamentos, como você chamou a atenção aqui no final, das agências, naqueles financiamentos padrão, né, das agências de fomento. E aí você citou CNPq, CAPES, desculpe, CNPq, FAPES, a gente poderia citar várias outras, né? Então, eu acho que tem um ponto que eu acho que é interessante chamar a atenção, quer dizer, as agências pequenas, elas têm como se voltar para isso, né? Sobretudo essas privadas, e você apontou bem, quer dizer, o AJ o Howard Hughes, é a inspiração do Serrapilheira, né? E não por acaso ambos escolhem apostar em trajetórias, né? Quer dizer, tentar buscar no berço, vamos dizer assim, essas pessoas que têm um potencial, né, de disruptivo. Tem uma pessoa no Serrapilheira que eu tive a oportunidade de ver uma vez o que ela faz hoje. 3 ou 4 pessoas no mundo pesquisam, né? Então você não pode julgar isso pelas réguas, digamos, habitual das avaliações de pares. Então, essa questão da aposta, da trajetória, quando você está falando de criatividade, é importante, mas também tem que ser uma agenda das agências de fomento, né, de forma geral. E aí, como é que elas incorporam, né, como é que elas moldam processos de seleção que, obviamente, não vai comprometer a seleção habitual da movida pesquisa por curiosidade, as várias seleções dos universais, mas que dê espaço para esse tipo de pesquisa, quer dizer, que reserve-se um certo percentual dos recursos, né, para apostar nessa direção do risco, que é uma discussão hoje, quer dizer, não apenas hoje, mas que as agências vêm fazendo há algum tempo, né? E aí eu acho que a gente cai, né, Adriana, necessariamente, sobretudo assim, hoje o que a gente vê desses indicadores é a necessidade da gente combinar o que são essas métricas, o que são esses indicadores quantitativos com um olhar qualitativo, porque necessariamente, apesar de todos os vieses, são os pares ou parte dos pares que terão abertura para enxergar essas novidades, né? Então parece que a forma de ver depois também depende da visão dos pares, da visão, digamos assim, das pessoas que estão mais abertas, né, pelas suas trajetórias, a enxergar essas promessas ou essas potencialidades de disrupção. Eu queria só trazer esses pontos, achei que, mais uma vez, gostei muito da sua apresentação, acho que você foi muito feliz na condução dos pontos e nas críticas, inclusive, que você trouxe a essa tentativa de ver novidade pela bibliometria tradicional, que é muito difícil de fazer, né? Obrigado, Sandra. Assim, alguns desses autores eles trazem, né, também a experiência de programas específicos, né, programas específicos dentro das grandes agências de fomento. E eu acho que é esse o caminho. Quer dizer, o caminho é reservar, né? Quer dizer, se a agência se propõe a isso,
você tem que reservar um budget e montar um programa específico. Quer dizer, não vai acontecer naturalmente dentro dos programas com os mecanismos tradicionais. Né? E eu até me arrisco a dizer que a coisa do sorteio, ela pode ser bem, bem legal para isso. Né? Quer dizer, quando você tira, quer dizer, ali, é claro que você tem que passar por um parecerista, mas assim, quando você tira aquilo que é absurdo, né, mas deixa aquilo que tem pode ter baixa probabilidade, mas tem um potencial importante lá dentro, quer dizer, aí você poderia, dentro do recurso que se tem, sortear e dizer, bom, a gente vai fazer aqui algumas apostas. Né? Poderia ser um caminho interessante até para testar um mecanismo diferente desse, né? Do clássico avaliação pelos pares, já que a gente sabe que vai ter muito viés na avaliação clássica dos pares e talvez a gente consiga eliminar um pouco, né, através do novo modelo, para testar um novo programa, né, que tem que começar pequeno, claro, para ir sentindo o que vai acontecendo. Parabéns aí pelo trabalho. Eu fiquei com algumas questões aqui, né? Quando aquele primeiro exemplo que você mostrou lá da taxa de disrupção, daquele estudo bem longo, né? Não, o primeiro, que é a combinação de referências, é isso? É a combinação de referências, de journals. É a combinação de journals, isso. Porque, né, se eles estão afirmando isso, qual que eu tinha pensado, né? E depois você apresentou, né? Mas enquanto você ia apresentando, eu ia pensando aqui, né, assim, mas ficar pensando nas citações, às vezes é aquele trabalho metodológico, né? Ele vai ser super citado, né? Então, você vai dizer que aquilo foi novidade, às vezes é o trabalho que sistematizou e fez uma coisa muito didática e que todo mundo vai citar, né? Então, é uma métrica, né, importante, mas que não sozinha não dá para falar de novidade, né? E eu acho que carrega também, no mesmo sentido, a coisa da proeminência, né? Porque eu lembro quando a gente fazia os estudos de prospecção, era o tempo todo assim, tá? Como é que você pega aquilo que vai ser importante no futuro e que hoje não é mais citado, não é mais destacado, não tem muita referência, não aparece de forma destacada, né? Eu acho que esse que é um dos grandes desafios, né? Porque você olhar para é fácil você olhar para o passado, né? Mas principalmente se você está pensando em como selecionar coisas arriscadas, você tem que estar olhando para o futuro, você tem que estar olhando para agora, porque a pessoa está apresentando nesse momento e não para, né, essas janelas de estudos bibliométricos que são maravilhosas. Você pode olhar para o fundo, né, para trás. E uma outra questão que alguns métodos eles se colocam, né, para fazer estudos bibliométricos, recortando a área do conhecimento, né? A gente está no outro projeto da Diáspora, a gente está tentando montar as redes de coautoria, as redes de tópicos por grande área, porque a nossa pesquisa está olhando para a produção brasileira em Covid, que tem todas as áreas do conhecimento dentro, e muitos estudos interdisciplinares. Então, a gente fica assim, até que ponto que a gente faz, sei lá, uma análise de rede de coautoria para ver ali os autores, recortando por área, e aí você vai deixar de fora redes importantes que não vão estar aparecendo, porque você recortou, não, eu só quero olhar para tal área, e até que ponto que você consegue, o grande desafio aí, né, olhar para todas as áreas ao mesmo tempo, né? E a questão das agências, né, complementando aí que a Sandra estava comentando, né? Eu acho que tem um ponto que a gente estava vendo na avaliação do INCT, né, da questão sei lá, dos modelos do CEPID, que é até mais forte, né? Eu acho que um ponto é esse, você
permite desenvolver novidades se você dá financiamento flexível de longo prazo e grande volume, né? É importante. Mas para conseguir esse financiamento, as pessoas têm que ser muito sênior para conseguir isso, né? Então você teria que ter tipo 2 programas, um para vamos apoiar grandes projetos e tal, e quem sabe sai novidade lá dentro pela conjunção que vai ser formada com sêniors e outros, mas também teria que ter um programa voltado para júniors, né? Porque grande parte da novidade vem das novas cabeças, das novas coisas pensantes, né? Só fazer um comentário aqui antes de passar para o Sérgio, né? O Serra é isso, né? É o Novidade no Júnior, né? Então tem lá X anos após o doutorado, é esse grupinho que pode mandar para o Serra Pilheira, né? Então nesse sentido, quer dizer, é mais honesto. Você não está cobrando uma senioridade e muita publicação e muita citação de alguém que está propondo uma trajetória nova, né? Que muitas vezes acabou de acabar um pós-doc ou alguma coisa assim, né? Mas é claro que as conjunturas podem ser diferentes, quer dizer, um CEPID, um INCT pode, obviamente, também criar isso. Então, acho que você traz esse ponto legal. E a outra coisa, né, quer dizer, essa dificuldade do lado prospectivo, né, do lado da seleção. Porque, engraçado como não tem aplicações desses métodos para projetos de pesquisa. Claro, porque não tem base estruturada disso, né? Então, assim, daria para fazer isso, sei lá, pegar todos os projetos que foram mandados dentro, sei lá, do JP da FAPESP e analisar as referências bibliográficas que os caras usam, as palavras-chave, e tentar fazer algo nesse tipo, quer dizer, tentar identificar se... É que eu fico tendo muita ideia, né? Mas tentar identificar se... Naquele momento da seleção, com algum desses métodos, você conseguiria precocemente identificar algum projeto mais disruptivo? Mas não tem. As pessoas só medem no depois, porque elas usam as bases estruturadas, claro, é muito mais fácil, né? Imagina se organizar, porque o projeto, gente, é um arquivo de PDF, né? Organizar as referências, etc., para você poder trabalhar com isso, né? Não é uma coisa muito trivial. Sérgio Salles. Bem, boa tarde, parabéns, Adriana, ótimo estudo, né, sobre como fazer isso, os diferentes métodos e os comentários também críticos. Eu, olhando, primeiro, fazer alguns comentários. O primeiro sobre esse artigo, né, eu não lembro se eles criam algum fator de compensação para essa criação de novas revistas e novas áreas e sub-áreas de conhecimento. Isso é compensado no cálculo sobre disruptividade que eles olham. Porque, deixa eu terminar aqui o raciocínio, porque se você começa a desdobrar em novas sub-áreas do conhecimento e vai criando journals e journals e journals, poderia dizer que uma hipótese possível seria: eu aumento a possibilidade de disrupção, porque eu estou investigando e esmiuçando novas áreas. Isso, por um lado, digamos, de uma análise positiva do que vem acontecendo. A gente sabe que isso existe, não é? Esse lado positivo, se eu posso, na ausência de um termo melhor, de que você com isso amplia as fronteiras do conhecimento, né? Vai entrando cada vez mais em detalhes sobre alguns temas, transformando coisas que antes eram subtemas ou subtemas em grandes temas, e a coisa vai proliferando. Em tese, isso poderia trazer pesquisas mais disruptivas, né? O método que eles usam aí, eu acho que é um dos piores, apesar de ter sido publicado na Nature e bombar, né? Porque mostra uma coisa muito impressionante. Aquelas curvas são autoexplicativas, né? Todo mundo presta muita atenção nisso. Aí tem um elemento de comunicação importantíssimo nesse artigo aqui, porque a ideia de que você consegue identificar por
combinação de journals, ou mesmo por combinação de palavras, etc., é uma ideia presa num modelo de publicação que supõe que esta nova combinação seja algo de novidade, quando pode ser simples derivação dessa multiplicação de revistas, de sub-áreas do conhecimento, que vão cada vez mais ganhando expressão. Então, porque eu olho aqui no nosso caso, né, pessoal, se você levantar aqui no nosso departamento onde se publica, vai de A a Z quase. Tem de tudo, e eventualmente um junto com o outro vai publicar, vai mencionar revistas também, a coisa de menção de diferentes revistas no mesmo artigo, e parece bastante presunçoso o método, né, achando que isso define novidade. Pois não, Ana? Eu tinha pensado exatamente a mesma coisa, mas aí não seria o contrário? Porque se vai aumentando o número de revista, se fosse isso, era mais fácil de fazer a combinação, porque vai aumentando o número de revistas, né? Não, mas é exatamente isso. Eles vão descontar, quer dizer, essas revistas novas, etc., porque eles vão olhando essas combinações ao longo do tempo. Então, se a ocorrência é diferente da probabilidade da ocorrência da combinação, né? Mas veja que... Então, eu vou para os meus... Fica aí, eu acho que os métodos, esses bibliométricos, são mesmo um pouco complicados, limitados, eu diria, porque eles estão... E agora eu vou entrar no meu segundo ponto em relação a isso, eles estão baseados no conhecimento existente e tentando tirar indicações ou conclusões a partir do conhecimento existente sobre o que vai acontecer no futuro, mas mais do que vai acontecer, sobre o que vai bombar no futuro, que vai ter impacto no futuro. Então, é um suposto, eu diria, heróico, de que isto é capaz de medir essa novidade do futuro, uma novidade que seja disruptiva, que é o termo que eles usam aí nesse artigo, né? Então, esse meu segundo ponto no fundo, nós estamos aqui com o mesmo problema de todo e qualquer estudo prospectivo, que procura olhar para o futuro e ver o que é que vai bombar lá na frente, né? Qual é a decisão certa que eu, agência de fomento, ou que eu, pessoa, Sérgio, ou que eu, empresa que quer investir numa nova planta produtiva, ou que eu, governo, que vou lançar uma política nova, então não é uma situação, tá certo? O problema de lidar com o futuro é o mesmo, incerteza. É lógico que a ciência tem, como ela tem continuidades, né, e usando aí, você mencionou a ideia de paradigma científico, de ciência normal, etc., que tem um elemento que empurra para a continuidade no futuro, daquilo que acontece no presente, mas isso também acontece na indústria, né? Fenômenos de lock-in, de path dependency, é muito parecido com o que acontece na ciência. Acontece a mesma coisa, tem um path dependency na pesquisa, tem um lock-in na pesquisa, você investiu naquilo, você continua investindo naquilo, entendeu? Uma das razões pelas quais o prêmio Nobel não aparece é porque muitos dos prêmios Nobel são dados anos depois das primeiras descobertas, dos primeiros eventos de publicação que o sujeito teve lá atrás. Então fica velho, mas demora anos, às vezes décadas, para falar, não, aquilo que o cara viu lá atrás realmente fez sentido, o trabalho dele. Então tem um elemento de administrar, né, ou tentar administrar, ou tentar olhar para o futuro com base no passado, que vale a pena a gente testar, não é? Como você disse, valeria muito a pena comparar, pegar um mesmo caso, voltar no tempo e comparar como é que seria se fosse sido selecionado por diferentes métodos, por exemplo, né? Ou se diferentes métodos de identificar futuros promissores ou disrupção, o que é que eles vão acompanhar longitudinalmente para ver quem é que vai acertar, tá certo? Ou se o resultado deles pode ser o mesmo ou não sabemos. Eu acho que esse é um item de pesquisa, uma ideia de pesquisa forte
que valeria a pena perseguir, né? Terceiro ponto, a importância hoje, via bibliometria, ou via dados do presente, do passado, e dados de trajetória, de tendências, o uso das bases em plataformas de Large Language Models, né, generativos, os chatbots que estão aí dando o que falar e o que fazer. Estou usando um aqui agora, aliás, para traduzir texto do inglês para o português, no caso aqui. Fica ótima a tradução. O uso disso para você gerar possíveis disrupções no futuro da ciência talvez seja um caminho para se testar, mas também, da mesma forma, é preciso acompanhar longitudinalmente para ver se aquilo funcionou, foi diferente de uma bibliometria intensiva ou não, né? Porque, com base no conhecimento existente, que a bibliometria tenta mostrar isso, e no que está sendo colocado hoje para o futuro, qualquer tipo de trabalho feito com base nessa informação, faltará a esse trabalho aquilo que faltou à seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Que são aquele componente de criatividade que não existe em lugar nenhum, em nenhuma base do conhecimento, e que pode ser até que um chat GPT ou um desses chatbots de Large Language Models consiga fazer, ser criativo na mesma medida que um ser humano. Mas até agora isso não foi colocado. Então, falta esse elemento, que eu estava voltando a me referindo à Copa, faltou garra. Então, um elemento subjetivo, você não consegue medir, o sujeito aprende na escola, métodos objetivos, indicadores, métricas, etc. Chega na hora, não é assim que funciona. Entendeu? Assim na ciência também. Ontem circulou um artiguinho bem interessante, acho que é da Nature também. Eu joguei aqui no grupo sobre a relação entre produção científica e política, entre ciência política e política científica, se eu poderia dizer assim, né? E fala ali, são 3 coisas que faltam para os cientistas encontrarem impacto nas suas pesquisas, que sejam disruptivas. Na verdade, o tema não é sobre disrupção do conhecimento, mas é impacto, certo? Estão procurando ali impacto. E uma das coisas que ele começa, eu acho, o texto dizendo, salvo engano meu, que o fomento voltado às pessoas e não aos temas tende a ser mais impactante. Não sei se alguém leu, eu joguei lá. Talvez alguém tenha lido. Até era uma sugestão, caso não pudesse ter seminário hoje, discutir, são 3 páginas. É bem curtinho o texto. Oi? Mandei. Indicadores. Pode olhar que está lá. CPD também, mandei nos 2. No CPD foi o Marcelo que mandou, não fui eu. Pô, agora me desafiaram aqui. Eu mandei agora, depois. Agora foi o de inglês. É verdade, eu achei que tinha mandado. Então alguém que não deveria recebeu, porque eu mandei. Mas eu preciso achar aqui para onde foi. Para algum grupo desses. Mas eu mando aqui agora. É um artiguinho que saiu, acho que ontem ou anteontem. Saiu ontem ou anteontem na Nature. Eu vou descobrir aqui para onde foi. Você tem ele aí? Foi o Marcelo que mandou, o Pacheco tinha mandado também ontem. Talvez ele tenha mandado para vocês aí na FAPESP. Então, a primeira coisa que ele fala é a seguinte, os maiores impactos vão acontecer escolhendo as pessoas, não os temas. Levantamentos aí que fizeram e identificar, que é o que Serra Pilheira faz também, né? Escolhe as pessoas.
O duro é que as pessoas são escolhidas pelos temas que elas pesquisaram antes. Tá? Então, você cria um looping aí de dificuldade, mesmo para identificar pessoas que têm chance, né, de pesquisar coisas que vão ser disruptivas lá no futuro. A outra coisa, ligado a isso também, que a Ana comentou, não é? Precisa de mais dinheiro e mais tempo. Lembra da apresentação? Nem sempre, e eu nem sei se é assim. A apresentação lá do La Rivière, o Vincent La Rivière, que apresentou aqui naquele seminário do INSISP, mostrava que tinha dinheiro demais no sistema. E projetos, que a ideia de que por mais dinheiro em projetos geraria mais impacto, não encontrava respaldo na realidade. Pelo menos para o Canadá. Não sei se... impacto científico. Acho que era impacto científico, principalmente, que ele estava medindo. Portanto, junto desse assunto aqui, né? Que não é isso. Não é a grana especificamente, embora, evidentemente, que não é a grana por projeto. Que não quer dizer que a grana no total, que a ciência ela é perdulária mesmo. Você precisa, às vezes, ter 1000 grupos simultaneamente, 1 milhão de grupos trabalhando no mesmo assunto para sair alguma coisa realmente efetiva lá no futuro. Então, a ciência é perdulária e, por isso, o volume de gasto implica em mudança de desempenho, não tem dúvida. O que ele só estava dizendo é que, por projeto, não faz muito sentido. Ou, pelo menos no caso do Canadá, lá não encontrou respaldo nos dados que ele viu, embora os indicadores que ele usou não eram muito bons, eram indicadores só de número de papers, né? Sequer citação ele foi olhar. Mas, enfim, é algo que fica aí para a gente pensar. E, para fechar, então, essas ideias que a Adriana colocou de como ir adiante nisso, eu acho que vale a pena comparar os métodos, sem dúvida, valeria a pena, e entrar pela inteligência artificial também como um método, né, que poderia ser usado em comparação com esses outros que estão aí, porque são super trabalhosos esses métodos aí, super trabalhosos. E aí a hora que o sujeito produz um gráfico desses daí, tem um impacto global, isso tremendo. Eu também acho que é menos disruptivo, e talvez esteja certo o que ele está mostrando aí, mas os indicadores não são bons, sabe, para mostrar a disrupção. É complicado você basear em bibliometria para dizer que é mais ou menos impactante. Mas era isso, os comentários. Obrigado. Só fazer dois comentários. Só fazer dois comentários aqui, Sérgio. Eu também, né? Eu acho que as críticas são boas, né? As críticas que esses mesmos autores, né, que às vezes estão propondo um outro método, colocam, elas são boas, né? O Borman ele bate bastante nisso, assim, né? Falando, bom, gente, essa lógica, né, de você usar a bibliometria, você está considerando que, tipo, as ideias, né? Você está desconsiderando esse elemento que você falou, né, da seleção, né? Essa criatividade ou esse elemento tácito que não dá para exatamente bater, que é do artigo que você citou, né? Então, eu acho que ele tem um ponto bem interessante. Mas dois comentários. Em relação a esse texto, eles dizem que é justamente a proliferação das diferentes áreas, né, que vão ficando cada vez mais e mais específicas, que dificultam a disrupção. Porque como eles estão medindo a disrupção a partir dessas combinações inéditas, quando você tem esses campos que vão se tornando áreas muito específicas, essas combinações inéditas elas se tornam menos frequentes. Porque aí você tem, sei lá, o pessoal que olha a córnea do olho direito, e aí, dentro da córnea do olho direito, você tem aquela comunidade muito bem estabelecida, e as revistas muito bem estabelecidas, e esses caras ficam se citando. Então, eles não vão encontrar, por exemplo, essas combinações não muito previstas. Então, é justamente o excesso de especialização que traz menos disrupção. E o segundo ponto, né, é que todos esses métodos aqui, que estão aqui, eles são ex post. Nenhum desses artigos ele usa o método para selecionar a pesquisa disruptiva, que é uma coisa que chamou a atenção. Então, assim,
não se trata de, por exemplo, comparar se a seleção feita por um ou por outro foi melhor ou não, porque não são métodos de seleção, quer dizer, está todo mundo olhando para depois. Aí eles concluem o paper dizendo, a partir do que eles encontraram, quais seriam condições para fomentar a novidade. Mas nenhum método é aplicado na seleção da novidade. São todos na mensuração ex post da novidade. Eu acho que esse é um espaço aí para se pensar, né? Que tá bom, eu tenho essas condições gerais das agências de fomento, mas eu tenho que encontrar mecanismos de seleção que me ajudam nisso, né? E aí talvez a inteligência artificial seja um caminho possível, enfim, tem que pensar em outras formas. No fundo, essa metodologia ela permite as duas interpretações. Ela permite tanto eu dizer que ao subdividir eu consigo combinar mais, como eu consigo combinar menos. Então é meio maroto o negócio, né? Porque é maroto, é. Se você pode ir para qualquer dos lados, ótimo. Agora, quando você faz que é um estudo sério, não há dúvida, não tem nada de maroto no estudo, estou me referindo à interpretação, não é? Que quando você tem uma lógica que permite concluir A ou B, né? Você chega numa encruzilhada. Aqui só tenho, lembrando aqui do Kaspar Hauser, à esquerda ele está procurando o mundo daqueles que só falam a verdade. Aí ele chega numa encruzilhada, tem uma pessoa. Ele não sabe se a pessoa é do mundo que só fala a verdade ou do mundo que só fala mentira. O que ele pergunta para saber para onde ele vai? Esse é o enigma que coloca para o Kaspar Hauser. Ele fala, eu pergunto se ele é uma rã verde. Se ele falar que é uma rã verde, então ele está mentindo, então eu já sei de onde ele é, para onde eu vou. Quando você chega numa proposta metodológica que tem essa divisão possível, sei lá, eu fico em dúvida se você é capaz de medir alguma coisa. Quer dizer, tem aí a pergunta da rã verde para dizer se ter mais subdivisões significa mais impacto ou menos impacto. Essa pergunta não existe da rã verde para essa situação, entendeu? Então, você não consegue saber, e se a análise desse outra coisa, você poderia também confirmar. É um pouco esse o que fica um pouco esquisito aí nessa situação. E o que eu nunca vi são os métodos de prospecção que a gente usa para fazer estudo prospectivo na indústria, em setores da economia, aplicados para isso. Eu nunca vi. A gente poderia começar. Putz, agora esqueci o que eu ia falar. Eu fiquei pensando nessa ideia que a Adri estava dando de olhar os JPs, né? E fazer isso. Mas aí também tem a dificuldade, porque os projetos são por área, né? Sim. Então, você teria que comparar com um estudo bibliométrico daquela área para ver as combinações que são feitas ali, né? Você tem as questões regionais, nacionais também, de problemas que são pertinentes aqui, que não seriam em outros lugares. Eu não sei, eu fiquei pensando que essa parte de usar a semântica, né, que são esses textos mais recentes aqui, podem ser bem legais. Quer dizer, o método que o cara vê de tentar identificar o quanto que uma questão de pesquisa e o quanto que uma metodologia é nova, ou quanto que a combinação dessas coisas é nova, me parece algo mais aplicável, por exemplo, para a seleção. Né? O cara está trazendo uma nova questão de pesquisa, está trazendo uma nova metodologia, uma nova combinação dessas coisas. Então, talvez tenha um caminho aí interessante. Eu ia comentar uma coisa, Adriana, acho que não sei se a gente tem tempo, mas justamente nessa linha. Pode parecer talvez um pouco simplista, mas essas expressões de nova, exploratório, na própria formulação da proposta, talvez indique em algum grau que o pesquisador está tentando alguma coisa nova. Geralmente a gente fala de exploratório, né? Um estudo exploratório, porque eu imagino que essa inovação ela pode ocorrer em 3 linhas, né?
ou em método, ou em objeto, alguma coisa nova, ou em teoria que se combinou e não se combinava antes em uma determinada área do conhecimento, ou os três juntos, né? Então, talvez essa semântica seja não sei, é difícil, né? Mas talvez seja um caminho legal. Eu acho que é algo que dá para explorar, mas eu tenho um pouco de dúvida, porque um dos critérios da seleção é sempre lá, quer dizer, aquilo que você justifica, né? E aí você tem que justificar, né? Que é a mesma coisa do paper, quer dizer, você vai escrever o paper, você tem que ter o parágrafo clássico lá que você diz, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, mas ninguém fez isso que eu estou fazendo aqui. E aí, você quer ganhar um financiamento, você vai dizer isso também. Olha, teve isso, teve aquilo, mas assim, do jeito que eu estou fazendo, não teve. Então, eu acho que essa palavra, embora ela tenha um sentido forte quando a gente pense nela, talvez embutida num projeto de pesquisa, ela não transpareça isso. Né? Porque está todo mundo tentando justificar ali que o que você está propondo é meio novo. Aí cabe depois ao parecerista olhar para ver se é ou não. Mas um ponto também. Nos artigos tem alguma coisa sobre grau de inovatividade? Porque, assim, quando alguma coisa é realmente disruptiva, pelo menos lembrando no Kuhn lá, é uma coisa que a gente vai saber estando na ciência. Então, não é uma coisa que se traduz necessariamente em citação, não, mas uma coisa que vai mudar. A gente vai começar a ensinar em programas de pós-graduação, quer dizer, aquela metodologia, aquela perspectiva, aquilo vai começar a basear um campo de conhecimento. Mas eu imagino também tem inovações que não são tão assim. Eles têm alguma discussão dessa ou eles consideram isso aí disruptivo? Tem alguns, Evandro, assim, mas não são muitos, né? Tem um lá que os caras falam, por exemplo, isso aqui, né? Não tem novidade, moderadamente, highly. Então, alguns criam, né, algumas possíveis gradações. Tem esse aqui, que é o texto mais citado de todos, né? Que é esse USE 2013, que traz esse método que depois está lá na Nature, né? Então, ele mede o nível de novidade, o nível de convencionalidade, e aí ele diz, o que vai ser mais citado, na verdade, é o que tem um pouco de cada, né? Quer dizer, porque o muito novidade, as pessoas rechaçam, o muito convencional rechaçam, então é uma mistura dessas coisas. Então tem alguns que usam essas questões de grau, mas outros não, outros é meio que sim ou não, assim. Mas não tem, por exemplo, a implicação disso, quer dizer, uma vez que eu defino ali no meu método que é novidade, o que acontece com essa pesquisa depois? Né, para além do ser citado ou não ter ser citado, né, que poderia ser um caminho também interessante aí de pesquisa. O que eu fiquei pensando, aquele tabelinha anterior ali, se fizesse uma combinação de métodos, ou seja, chegasse nesse ponto, aí pegasse lá aqueles que são chamados de altamente novos e colocasse para pares avaliarem o quanto que, na sua época, eles de fato foram, né? Eu fiquei pensando que isso seria muito interessante, assim, pega meia dúzia, pergunta para o pesquisador, pergunta para o parecerista, aplica esses métodos e vê o quanto que isso é convergente ou não. Isso é bem interessante. Porque são visões diferentes sobre esse objeto, com mais, com menos vieses, enfim, né? Pode ser legal. Olha a semântica, olha a bibliometria, olha a percepção do par e olha a percepção da pessoa, por exemplo. Bem, acho que agradecer aqui a Adriana, a presença de todo mundo. São 15h39 já. Se alguém não tiver mais nenhum ponto aqui, a gente encerra. Nós combinamos também para o dia 14, né, Evandro, de setembro, o André Brasil, que é meio CAPES, meio CWTS em Leiden, ele deve fazer uma apresentação sobre multilingualismo na produção, ou seja, a questão das diferentes línguas, idiomas. Tem um nome, também aprendi agora, multilingualismo na produção científica.
Ele fez um levantamento grande, enfim, a gente vai dar detalhes em seguida, mas a gente tem uma antes, não, né? Que hoje é dia 24, cai no feriado, dia 7 de setembro é uma quinta, então o próximo é daqui a 3 semanas, correto? Então é isso, gente, nos vemos em 3 semanas. Obrigado.